Estamos começando a nossa live. Então, você aumenta bombardeia as suas redes sociais com o link dessa live. A musicoterapia, ela é uma área de conhecimento. É importante a gente tratar. Olá, bem-vindo! Mais uma live da Faculdade Teológica Batista de Brasília. Estamos bem felizes porque temos esse canal aqui onde podemos conversar, pensar sobre diversos temas, trazer convidados especiais para conversar conosco, para desenvolver uma conversa que venha contribuir com a nossa comunidade de fé. E você que está conosco, já vai deixando aí o seu joinha e também compartilhando o link da live, porque o assunto é alerta amarelo, prevenção e cuidado. Vamos pensar sobre isso? Nós estamos no mês de setembro. No mês de setembro, a gente trabalha com o tema, com a campanha, né, de prevenção ao suicídio, e quando fala-se em prevenção ao suicídio, a gente traz outras questões relacionadas à saúde, principalmente a saúde mental, ao esgotamento físico. Então, se você está interessado em participar desse debate, já vai se acomodando, compartilhe o link, vou fazer isso agora, já compartilhei com vários grupos, vou aqui só chamar o povo para ficar conosco, e enquanto isso, a gente roda a vinheta, e depois da vinheta eu apresento os nossos convidados. Vamos lá? Pois é, Faculdade Teológica falando sobre prevenção e cuidado no mês de setembro, por ocasião do Setembro Amarelo. Então, quando a gente fala em alerta, é só lembrar do semáforo, né? O amarelo diz, cuidado, presta atenção, né? É para a gente realmente ficar alerta, porque daqui a pouco vira para o vermelho, e aí no vermelho tem que dar um break. Não pode ultrapassar o vermelho, senão o negócio fica feio, né? E tem muita gente ultrapassando o vermelho, tem muita gente que não está se dando conta de observar o alerta amarelo. Então, vamos falar sobre isso na área de prevenção e cuidado, pensando na saúde física, na saúde mental. E aqui, nossos teólogos, Felipe Zappala, Vitor Godoy, Pedro Henrique, nossos convidados. E parece que eu encontrei com esse povo semana passada. Se eu não estou me enganando, eu acho que nós conversamos com essa galera aqui na semana passada, nossos teólogos formados pela Faculdade Teológica Batista em Brasília. E o interessante é que eles escreveram, pesquisaram, estudaram sobre esse tema. E por isso estão aqui conosco de novo. Felipe Zappala, seja bem-vindo. Qual a sua expectativa em relação a esse tema e a essa live? Boa noite, professora Eliane, boa noite, Pedro, boa noite, Vitor, os meus colegas de turma, de graduação, a você que nos assiste pelo canal da TV FTBB, seja bem-vindo também à nossa live, e vamos trabalhar essa noite sobre prevenção, sobre cuidado, acima de tudo, vamos falar de amor ao próximo. Amor ao próximo, quando você fala em cuidado e prevenção, nós estamos trazendo o próximo para a análise, né? Pedro Henrique, bem-vindo. Boa noite, professora Eliane, boa noite, Felipe, boa noite, Vitor. É um privilégio estar com vocês aqui nessa noite e vamos conversar um pouquinho, né? Vamos trocar uma ideia sobre cuidado, sobre prevenção, sobre o cuidado do líder, né?
Hoje nossos líderes espirituais, os pastores, precisam se cuidar. E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso nessa noite. É isso aí, é sobre isso que nós vamos falar. Cuidado! Será que precisamos olhar para os nossos líderes? Ou eles são super-heróis, Vitor? Não precisa ter esse cuidado. Seja Boa bem-vindo. noite. Obrigado. Boa noite, Eliane, Pedro, Felipe, aos telespectadores aí que estão assistindo a gente pelo YouTube. Boa noite. É um prazer estar com vocês aqui mais uma semana, viu? Sabe, desse tema aqui, no caso, vem muito a falar com cada ouvinte nos dias atuais. E eu gostaria também de aproveitar e mostrar, assim, como Deus, pela sua palavra, nos capacita. Não é somente, no caso, uma questão assim de princípios morais, mas também a palavra de Deus e a vida com Deus também nos levam a uma melhor saúde. Entende? Isso perpassa por todos os fiéis. Somos abençoados espiritualmente, fisicamente também na nossa saúde, por obedecer e seguir a Deus. Então é isso que Deus assim nos cobre com a nossa fé e crença nele. É isso aí. Vamos conversar, vamos falar sobre saúde, sobre cuidado. E me diga aí, você que está conosco, de onde você fala, bem-vindo. O chat está aqui à disposição. Você conversa conosco, você interage, você faz perguntas. Esses nossos convidados especiais são especialistas no assunto, porque eles estudaram, investigaram e estão aptos a falar conosco a respeito desse tema. Qual que é o objetivo? Fazer uma reflexão sobre isso, né? Nós estamos vendo muitas áreas, muitos profissionais, é um momento em que muitos falam a respeito do cuidado, fala de prevenção, fala do suicídio, fala de depressão, como a igreja atua diante disso, e olhando para a igreja, olhando para dentro do nosso contexto acadêmico e também dentro do contexto eclesiástico, como que os nossos irmãos, os nossos líderes têm enfrentado essa questão do adoecimento mental, essa questão da depressão, e sim, o suicídio que tem sido muito debatido e discutido no nosso meio. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu queria começar falando com o Vitor sobre a relação da espiritualidade, da saúde e esse diálogo com a teologia. Como que a gente pode fazer essa conversa? Como que isso dialoga? É importante a gente ter essa visão desse diálogo? Muito bom. Inclusive, a espiritualidade e a saúde, os impactos da nossa fé na nossa saúde física, foi o tema do meu TCC, sabe? Eu saí pesquisando isso. E eu achei muito resultado, muito interessante. E esse era um tema que eu estava pesquisando durante a graduação, que me chegou a fazer fundar uma liga que existe até hoje na Faculdade Teológica sobre a espiritualidade e saúde. Estudando isso, eu vim ver que uma pesquisadora veio abordar sobre a questão da espiritualidade e saúde no enfrentamento à dor. Ela se chama Camila Lago Rizardi, né, uma fisioterapeuta, que começou a estudar, no caso, a população ali, no caso dos fiéis, das pessoas devotas à sua fé, e como aquilo ali auxiliava elas no enfrentamento à dor, sabe? Então, ela viu ali que as práticas espirituais podem aumentar a quantidade de receptores serotoninérgicos, conforme as evidências da pesquisa que ela achou. Ou seja, a atividade religiosa geralmente é a primeira ou a segunda estratégia de enfrentamento utilizado na dor recorrente. Ela encontrou isso. Inclusive, ela viu que as pessoas religiosas que tendem a ter uma menor frequência cardíaca, uma menor frequência respiratória, sabe? O menor, no caso, cortisol, e uma maior autoestima e uma menor ansiedade. Tudo isso foi encontrado na pesquisa. Ela é uma fisioterapeuta também, assim como eu, sabe? Outros pesquisadores ali, no caso, Hélio Guimarães, ele veio analisando que as pessoas que são devotas à sua fé e como elas vão vivenciando seus cuidados ali, essa consciência de o meu corpo é o templo do Espírito Santo, mas isso vai impactar até, no caso, no cuidado com doenças cardiovasculares. Ele viu que pessoas religiosas tendem a diminuir, no caso,
essas doenças cardiovasculares, o índice de mortalidade é inclusive até menor. E até na atividade imunológica dessas pessoas, devido à fé que elas têm, elas acabam não se envolvendo com hábitos nocivos à saúde, uso e abuso de álcool, drogas, entendeu? Vícios e compulsões ali, no caso, tudo isso é remediado. Então, tudo isso vem afetando a nós devido à nossa fé. E é curioso que eu, no caso do meu trabalho, eu quis mostrar como isso era apresentado na própria palavra de Deus. Depois que eu apresentei a pesquisa desses pesquisadores ali, eu vinha mostrando como no Antigo Testamento e no Novo Testamento há textos que vão abordando essas questões, sabe? Você vai encontrar, por exemplo, lá em Provérbios 3, capítulo 3, versículo 7 e 8. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso te constituirá em saúde para o teu corpo e vigor para os teus ossos, né? No caso, Salomão já vai abordando esse tema ali, no caso de como seguir a Deus impacta na sua saúde física, no seu bem-estar, na sua qualidade de vida, sabe? Um teólogo assim muito conhecido, parafraseando esse texto, fala: quem teme a Deus não intoxica seu corpo com nicotina, nem com drogas pesadas. Quem teme a Deus não entrega seu corpo à impureza, nem à chafarruda. Quem teme a Deus não é estrangulado pela ansiedade, mas entrega seus cuidados ao Senhor. Não há melhor remédio preventivo para a saúde do que a santidade. Hernandes Dias Lopes, Oh, citando. pois é, que bacana, né? E é verdade que, porque o cristão, ele tem uma vida afastada do vício, você vê, os jovens, eles não têm uma vida dissoluta em boate, eles não ficam noites e noites em festas, bebendo, perdendo noites de sono. Então, é diferente, você observa na aparência física do jovem, quando o jovem cristão, coloca no jovem cristão e um que está aí vivendo dissolutamente, você percebe, parece que o jovem que não tem uma vida de espiritualidade com Deus, na igreja, parece que ele é muito mais velho, né? Perdendo sono, vício, né? Então a gente percebe realmente que o povo de Deus, ele é um povo diferenciado por conta dos hábitos e da forma que nós procuramos viver. E nós procuramos viver, né, de acordo com como Cristo nos ensina. Felipe, você fez uma pesquisa falando sobre o cuidado pastoral. O Vitor falou agora a respeito de como o cristão, ele, por ter essa proximidade com Deus em relação à santidade, em relação a esses princípios, né? Nós estamos mais livres desses acometimentos de doença, e quando também temos algum problema de saúde, além da medicação, além do tratamento, a gente tem um fator que é diferencial, que é a nossa fé, e a gente crê que Deus, ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós pensamos. Então, Felipe, você fala do cuidado pastoral. Por que você foca no pastor? Bom, há alguns anos nós vemos, a gente tem mantido amizade com muitos pastores, não só da denominação batista, mas também outras denominações, né? Algumas viagens que a gente fez, missionárias, e quando a gente é recebido pelos pastores, os pastores, eles abrem o coração, conversam, e não só os amigos. Lembro-me de quando eu era criança, cresci com meu pai recebendo missionários e pastores dentro de casa. Então, quando fiquei mais velho, comecei a me interessar em, de alguma forma, trabalhar esse assunto que é um tabu. A vida emocional, principalmente, de um pastor, hoje, dentro das igrejas, é um tabu. Não se fala muito. E para pesquisar isso, e para trazer conteúdo científico, para dentro de um trabalho científico, que é a minha linha de pesquisa no período da faculdade, foi o meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso. Pretendo ainda amadurecer a ideia,
para o futuro, para um mestrado, para um doutorado. Então, falar de saúde emocional, de saúde física e também espiritual no âmbito pastoral, no cuidado pastoral, que é uma teologia mais prática, é muito difícil. Então, quando surgiu esse sentimento, essa vontade de trazer isso à tona, como é que anda, como é que está a saúde dos nossos pastores? Como é que está a saúde emocional, a saúde física e a espiritual do meu pastor? É como você falou, professora. A gente olha para o pastor e vê o pastor como um super-homem, estando ali no púlpito, estando ali pregando, fazendo o aconselhamento das famílias, o aconselhamento individual. Mas o pastor, ele também tem vida, o pastor tem sentimento, o pastor tem família. Então, a gente procurou, de alguma forma, durante esse período da faculdade, focar na saúde do pastor, não só a saúde emocional, mas a saúde espiritual e também a saúde física, porque esses três componentes eles estão unidos. Se você anda mal com a sua saúde física, possivelmente você vai ter a sua saúde emocional afetada. E se você anda com a sua saúde física e emocional afetada, você possivelmente vai ter dificuldade também na sua saúde espiritual. Então, eu busquei, de alguma forma, pesquisar, trazer para dentro do trabalho dados científicos, dados com base, né? E foi realmente uma descoberta muito triste. E também de conversar com muitos pastores, não só aqui no Brasil, mas também no exterior, e de saber que os nossos pastores estão gritando por socorro, né? Mas esse tabu que existe dentro das nossas igrejas, e aí eu digo todas as denominações, não só batista, presbiteriana, metodista, todo o segmento evangélico, e também católico. Na minha pesquisa, no meu trabalho, eu trago dados científicos, dados que têm embasamento, né, de também padres que também passaram por certa dificuldade. Então, eu entendo que nós, como pesquisadores, nós, como profissionais da saúde, e também como teólogos, e nós precisamos muito, 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 muito ter um olhar mais apurado e, principalmente, ter um olhar mais de amor para os nossos pastores, os nossos líderes. Muito bom, Felipe. Sabe? Inclusive, assim, pegando o gancho que você acabou de colocar, né? Você falou dos pastores, mas também dos líderes também, né? Os líderes, às vezes, assim, envolvidos na obra, os líderes aí sabe, que estão dando aula na IBD, ou os líderes que estão envolvidos nos pequenos grupos multiplicadores, sabe? Os diversos ministérios, eles também, ali no caso, têm que ser, assim, alvo do nosso cuidado também. Inclusive, a pesquisa do Pedro, né, Pedro? Você pode falar para nós como é que foi a sua pesquisa e abordar o seu tema? Sim, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Eu tratei sobre a fadiga por compaixão no meu tema, no meu trabalho de conclusão de curso. Assim como o Felipe, eu visei o cuidado do nosso líder espiritual, né? E o que é essa fadiga por compaixão, né? É quando a pessoa ela começa a vivenciar trauma físico e emocional resultante de cuidar do outro, que é a função do pastor, do líder, né? Ou seja, ela começa a ter essa fadiga por compaixão do resultado de estar cuidando das outras pessoas. E isso afeta o indivíduo tanto emocionalmente, como fisicamente, como cognitivamente, né? E o que me despertou a pesquisar sobre esse tema foi um livro que eu li de um autor chamado Wayne Cordeiro, que se chama Andando com o Tanque Vazio, que é um livro que eu indico para todas as pessoas lerem, não somente pastores e líderes, mas nesse nosso mundo que a gente vive hoje, na nossa correria, né, do dia a dia, nós vemos que os pastores não são super-heróis e eles precisam de cuidado. E o interessante é que, assim como o Felipe, assim como a sua pesquisa, Vitão, nós trazemos dados científicos que são até assustadores, né? De pastores que não têm um amigo próximo, de esposas de pastor dizendo que o ministério afeta as famílias.
Então, como é que não fica a cabeça de um líder, de um pastor, né? Então, o cuidado e a prevenção, assim como o tema da nossa live nessa noite, é que os pastores também precisam de ajuda, os pastores também precisam de conselheiros para que possam seguir uma caminhada mais saudável e, assim, as igrejas também seguirem de uma maneira saudável. Então, a gente vai ainda conversar mais um pouquinho, né, sobre isso que nós estamos falando, sobre a prevenção. Sabe, no ano de 96, um pesquisador chamado Lotufo Neto, ele resolveu sair pesquisando os ministros religiosos cristãos, sabe, evangélicos, sabe, aqui no Brasil. E aí, ele queria ver, no caso, os transtornos mentais que mais acometiam. E ele chegou assim, no caso, na pesquisa dele, ele enviou cartas, entendeu, para alguns ministros ali, enviou mais de 700 cartas ali para ver os que respondiam. Os que responderam, ele participaram da pesquisa e tal, teve mais de 200, se eu não me engano, o número de pessoas que responderam ali. Foi lá em São Paulo essa pesquisa. E ele viu que os transtornos mais frequentes eram depressão, 16% da amostra dele tiveram ou estavam passando por episódios depressivos, distúrbios associados ao sono, entendeu? 12% mais ou menos ali, pouco mais de 12%, e ansiedade. Essas três coisas ali, no caso, eram as que mais prevaleciam entre os ministros, sabe? E ele viu que tinha alguns fatores associados a essa situação que eles passavam. No caso, os fatores esses que eram associados a problemas financeiros, foi o primeiro, entendeu? Problemas com outros amigos pastores, sabe? Conflitos entre os líderes mais leigos na igreja, algumas dificuldades conjugais, questões doutrinárias e o último ali, no caso, sobrecarga de trabalho. Qual de vocês pode comentar mais ou menos assim sobre essa realidade que alguns estão passando? Que tal? Fala um pouco para nós aí, por favor, Felipe. Os dados, eles não mentem, né? Eu também trouxe nessa minha pesquisa alguns dados que embasaram a nossa pesquisa e realmente é assustador. E é interessante quando a gente fala sobre você ter uma certa expertise em algum assunto, né? O pastor, ele não está imune a passar por situações em que ele tem expertise de cuidar, o cuidado pastoral, a capelania, o aconselhamento. Um fato que me chamou muito a atenção durante esse período de pesquisa foi de que um pastor nos Estados Unidos, que era um pastor que tinha um know-how, que tinha uma capacidade de poder trabalhar a parte emocional de suas ovelhas, infelizmente, ele acabou sucumbindo, né? E tirou sua própria vida. O nome dele é Jerry Wilson. Ele é um pastor conhecido mundialmente e conhecido, né, o seu ministério de apoio a vítimas de depressão. Ele também sucumbiu. E eu trouxe alguns dados que realmente me chamaram muita atenção, né? Vou ler aqui um pequeno trecho do nosso trabalho. Muitos pastores enfrentam problemas, e problemas sérios. Tem uma tese de mestrado, né, de boa sorte, foi apresentada e defendida em 2022. Foram contados dados alarmantes de uma pesquisa realizada pelo Instituto Schaeffer, que também, o Pedro também, nós compartilhamos informações durante a nossa construção, né? E ele também lançou esses dados no trabalho dele. E esse instituto, ele tem como missão equipar e tratar pastores e igrejas, né? E após 18 anos de pesquisas que foram iniciadas em 1989, o Instituto revelou, olha, atenção aos dados, o Instituto revelou que a atividade pastoral é uma atividade perigosa, ou seja, uma atividade insalubre, uma atividade de tamanho perigo. Porque dos 70% dos pastores que foram entrevistados, desses 70% dos pastores lutam constantemente contra a depressão e 71% estão esgotados. Além disso, 72% dos pastores
Dizem que só estudam a Bíblia quando precisam pregar ou preparar sermões. Acreditam que o ministério pastoral afeta negativamente as suas famílias. E 70% dizem não ter um amigo, aquilo como você acabou de relatar. A pesquisa também do Instituto estimou que 80% dos estudantes de seminários, nós que saímos da faculdade, que nos formamos em teologia, somos teólogos, que desses 80%, incluindo recém-formados, irão abandonar o ministério dentro de 5 anos. Não há dados consistentes sobre quantos cometem suicídio, mas está claro que os pastores não estão imunes a isso. A pergunta da pesquisa que eu trabalhei durante todo o trabalho é: como e quais as maneiras de prevenir o esgotamento físico, emocional e espiritual do pastor? A prevenção é uma ferramenta imprescindível para evitar e minimizar os desgastes do pastor, dos líderes. Então, precisamos, então, como igreja, precisamos, então, como pessoas que trabalham, que militam, que estão aptos a trabalharem nessa área, de primeiro identificar. Porque, para mim, prevenção é o que mais nós precisamos trabalhar, é prevenir. E a prevenção, ela começa muitas das vezes com um cuidado, porque a questão do suicídio, a questão da depressão, é algo que nós precisamos, esse assunto, nós precisamos quebrar esse assunto dentro das nossas igrejas, esse tabu que impede que a pessoa fale, porque, como a professora Eliane falou, muitas das vezes, um irmão que quer conversar, que quer falar, ele vai ficar com medo de falar, achando que a pessoa que vai receber essas informações ou vai passar essas informações, ou vai achar que ele está em pecado, ou qualquer outro tipo de coisa. Depressão se cuida, depressão se cura com amor, com atenção. Então, a palavra que eu tenho para dizer a todos que estão assistindo: vamos estar prontos para ouvir e para amar. Às vezes a pessoa ela só quer falar e só quer ser ouvida. E a gente tem que ouvir com olhos e principalmente com ouvidos espirituais. Isso é uma coisa que precisamos mudar urgente nas nossas igrejas. Muito bom, Pedro. Felipe, desculpe. Muito bom, viu? Sabe, fazer parte de uma membresia de igreja, sabe? Fazer parte. Eu vi, assim, no caso, durante as pesquisas, dos trabalhos, que fazer parte de um grupo acabou fornecendo para a pessoa, para o fiel, a sensação de coesão social, o senso de pertencer a um grupo atencioso, sabe? A possibilidade de dar continuidade aos relacionamentos com amigos e familiares e ter um grupo de apoio, de suporte, sabe? Então, assim, levando em conta assim, a sua abordagem e a sua pergunta da sua pesquisa, como oferecer, no caso, prevenção, entendeu? Vamos levar em conta 2 etapas, entendeu? Prevenir aqueles de chegarem ao episódio ali patológico. E como cuidar daqueles que estão passando por esse momento difícil. O que você poderia dizer para nós, Pedro, em relação, assim, sabe, a prevenir aqueles que estão para não chegarem, no caso, em uma doença mental, e cuidar daqueles que estão passando por esses momentos? Conte para nós aí, Pedro. Na minha pesquisa, eu abordei a seguinte pergunta, né? Por que os pastores desenvolvem a fadiga por compaixão e quais os mecanismos de tratamento, ou seja, o coping que a gente fala, né? Podemos utilizar para prevenir. E o interessante é que um dos principais copings, né? Um dos principais mecanismos de enfrentamento que a gente vai abordar é o pastor fazer uma atividade física. E eu até brinquei lá no meu TCC, né, no auditório, na apresentação, defendendo o TCC, que tinha muitos pastores gordinhos lá no auditório, quase que eu fui reprovado por isso. Mas, brincadeiras à parte, fazer uma atividade física ajuda muito nessa prevenção, né, de você ter esse cuidado com o seu corpo, não somente com a mente, mas com o seu corpo.
Então, tem vários mecanismos de enfrentamento que o pastor pode ter. Ele pode ter uma rede de apoio, né? Um ciclo de pessoas com que ele pode conversar, assim como o Felipe falou, né? Que muitos membros de igreja muitas vezes querem conversar. E quantos pastores será que hoje não querem conversar, ter uma pessoa para conversar? E muitos pastores também podem estar pensando por aquilo: poxa, se eu falar, vão falar que eu sou fraco, que é espiritual. Então, muitos pastores também devem ter essa cobrança, né? O medo de falar. Então, os pastores, eles precisam de redes de apoio. O pastor também, ele precisa de um terapeuta, de uma pessoa com quem ele possa contar, que ele possa desabafar. O pastor, ele, assim como o pastor e líderes, né, ou qualquer pessoa, vamos tratar assim, precisam de redes de apoio, e principalmente família. A família também impacta muito. Como eu falei, fazer uma atividade física, isso também ajuda muito nessa prevenção, sabe, Vitor? E vários outros mecanismos de enfrentamento, até saber dizer não. Isso também ajuda muito, porque você dizer não também te tira uma carga extremamente pesada. E hoje, eu mesmo falo por mim que também eu tenho dificuldade em dizer não, por estar com medo de estar frustrando uma pessoa, de estar chateando alguém por aquilo, e acabo me sobrecarregando, vamos dizer assim, né? Então é isso, Vitor. Se o Felipe quiser concluir também algum mecanismo de enfrentamento que ele colocou, mas para mim um dos principais é sim fazer uma atividade física e ter uma rede de apoio, uma rede que você vai poder conversar. Interessante essa questão que o Pedro coloca em relação ao exercício físico, porque a igreja precisa compreender que o líder, né, seja ele pastor ou líder de qualquer área ou missionário, você não vê missionário fazendo exercício físico, né, gente? E quando seu pastor está na academia, você vê alguns comentários maldosos, não? Porque o pastor, em vez de estar na academia, não devia estar visitando no hospital, ou não devia estar fazendo aconselhamento no gabinete. Então, me explica isso. Como é que a igreja pode enxergar essas questões em relação ao seu líder? Essa é uma questão, né? A gente olhar para os nossos líderes e entender que eles têm uma rotina. Eu achei interessante Felipe dizer, uau, o ministério pastoral é uma atividade perigosa. Falei, caramba, o cara nem é motorista de caminhão, né? Nem caminha nas estradas aí para enfrentar perigo, não é policial que sobe morro, e é perigosa. Por que é perigosa? Né? Porque realmente ele acaba assumindo responsabilidades e por força do ministério, né? E às vezes ele não tem com quem falar. Isso que o Vitor falou, precisa de ter uma mentoria, precisa de ter uma pessoa em que o líder confie para desabafar, para trocar figurinhas, né? Então, eu queria que a gente pensasse nessa questão, como que a igreja pode ampliar sua visão para perceber que seu líder precisa desse cuidado, desse tempo para ir para a academia, né? Desse tempo de férias. Pastor, que não tira férias, minha gente. Me explica aí, me ajuda a entender como que a igreja pode trabalhar isso. Professora, na verdade, pegando o gancho da fala do nosso colega Pedro, eu, no meu trabalho, eu procurei fazer classificações, né, daquilo que leva, né, os pastores, que potencializa, na verdade, o pastor ao esgotamento físico, emocional, espiritual, e também as medidas de prevenção. Foi muito interessante a senhora falar sobre a questão de que quando a gente vê um pastor
na academia, né, malhando, a gente já logo tem aquela, poxa, mas está na academia, poxa, não está fazendo um atendimento, não está fazendo um gabinete, não está fazendo uma visita, e, de fato, esse pensamento é um pensamento retrógrado, é um pensamento arcaico de que a gente, na verdade, são paradigmas, né, são dogmas que a gente traz, né, de entender que o pastor ele não pode ter vida social. E interessante que a Junta de Missões Nacionais, ano passado, eu fiz um curso voltado para a saúde, curso de saúde de Missões Nacionais, para fazer o trabalho com os ribeirinhos, né? Eu e minha esposa Renata, e nós conhecemos um projeto das Juntas de Missões Nacionais em que eles propiciam ao missionário ele poder, em dado momento em que ele se sentir fisicamente, emocionalmente e espiritualmente abalado, dele poder se afastar da sua atividade missionária e ele poder ir para um determinado lugar. Inclusive, se você tem uma casa no campo, na praia ou na montanha, na serra, e você quiser abrir para esse missionário e a sua família poderem passar um final de semana para poder descansar, eu achei isso fantástico, porque o missionário, tanto como pastor, e praticamente muitos dos missionários são pastores, eles estão no campo missionário sob uma carga cultural muito grande, uma carga espiritual muito grande, e muitas das vezes eles não têm vamos dizer, esse mimo, né, esse cuidado. Então, a Junta de Missões Nacionais procurou fazer com que esses missionários que estão precisando, de fato, descansar um pouco, poderem ser beneficiados, né, com uma forma também de prevenir que ele possa desenvolver dentro do campo missionário algum tipo de doença, seja física, seja mental. Em relação à prevenção, né, aos fatores que potencializam, né, o pastor, quando ele vai ser contratado por uma igreja, muitas das vezes a igreja ela apresenta, né, as necessidades da igreja, e o pastor se enquadrando naquela necessidade, nos pedidos, ele vai, de fato, se enquadrar naquele modelo, né, de pastoreio, né, de ministério, para poder suprir a necessidade daquela igreja. Só que muitas das vezes, e isso é real, acontece, algumas igrejas tentam limitar o seu tempo de descanso, tentam limitar o seu tempo de férias. Então, acaba que o pastor, porque, na verdade, nós temos que entender que o ministério ele é vocacionado, nós temos a vocação do ministério pastoral, mas nós não podemos tirar o caráter que também o ministério pastoral é um emprego, e que o pastor ele é um funcionário da igreja. E, por ser funcionário, muitos entendem que ele não pode descansar, muitos entendem que ele não pode tirar um período que ele não pode viajar. Tem algumas igrejas, inclusive, que para liberar o pastor para algumas situações, tem que passar por assembleia. Então, a gente entende que quando o pastor assume o ministério e ele não consegue, talvez, ter uma certa autonomia, ele fica refém. Então, esse estado, né, de preocupação em de não suprir as necessidades da igreja, do ministério, ele acaba deixando de lado o cuidado em si, né? Interessante que no nosso trabalho eu falei sobre o autocuidado, e na Bíblia o nosso irmão Lucas, né, conhecido como médico amado, ele trouxe essa preocupação, né, a preocupação de Paulo. Ele descreveu em Atos 20, 28, ele diz: cuidai de vós mesmos, cuidai de você mesmo, pastor, e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Então, muitas das vezes, o pastor ele fica tão preocupado em prover as necessidades da igreja em si, e o seu autocuidado, o autocuidado mental, o autocuidado físico, porque o ministério pastoral ele é perigoso não só pelo lado emocional e espiritual, mas principalmente pelo físico,
Quantos pastores estão precisando de atestado médico, de afastamento, porque não conseguem ter não digo nem a questão do tempo, a questão também da mente, de vamos parar um pouquinho para fazer uma caminhada de 15 minutos, de meia hora, pelo menos uma vez por dia. Então, durante a minha pesquisa, eu fiz, na verdade, eu separei os dados da pesquisa do Instituto Schaefer, eu separei fatores que potencializam o esgotamento e também as medidas de prevenção. E as medidas de prevenção é exatamente aquilo que o meu querido amigo Pedro falou. Precisamos, dentro da prevenção, entender que o pastor precisa tirar tempo para Deus, precisa tirar tempo para sua família, que é o seu primeiro ministério, e sempre será, e depois a igreja, principalmente tempo para ele. Costumo dizer, pastores, tenham tempo de qualidade com Deus, com a família e também com você. É isso aí. Agora, o interessante nessa sua fala é que a igreja, ela precisa reconhecer isso, né? A igreja precisa olhar para o seu líder e verificar. Às vezes o líder está assoberbado, com muita carga emocional recebida de aconselhamento, ou de cuidado, ou tendo que resolver algum problema administrativo que impacta no ministério. E qual que é o negócio do pastor, se não as ovelhas, se não as pessoas? Então, o pastor, ele tem esse olhar de cuidado com as pessoas, e muitas vezes esse custo emocional de estar ouvindo, de estar assimilando problemas, de estar orientando, de estar aconselhando, isso também traz um desgaste emocional, né? Agora, uma coisa que eu queria colocar é essa necessidade, eu queria que o Vitor falasse sobre isso, de ter uma mentoria, de ter um mentor, uma pessoa com quem você vai compartilhar as lutas, as dificuldades. É claro, isso envolve confiança, isso envolve empatia, isso envolve amizade. E aí eu pergunto para vocês, vocês acabaram de fazer teologia, e geralmente na formação teológica, a gente acaba fazendo amizades. Nessas amizades, vocês conseguiram ter intercessores, ter aquela pessoa, aquele companheiro de jugo? Vitor, fala aí sobre isso, por favor. Me diz aí, o que você acha dessas questões? É muito importante ter um mentor, sim. É de suma importância ter um mentor, ter alguém que acompanha você, alguém que divide carga com você, sabe? Na minha pesquisa, eu até citei um texto bíblico lá do Novo Testamento, que vai abordar mais ou menos isso que nós estamos falando. 3 João 1:2. Amado, oro na expectativa de que tenhas boa saúde, que sejas bem-sucedido em tudo que empreenderes, assim como é próspera a tua alma. O apóstolo João falando para o presbítero Gaio. Eram amigos do ministério, era um mentor dele também, mas eles também eram amigos. Eram amigos ali que o Eugene Peterson, naquela Bíblia, a mensagem, né, parafraseia esse texto colocando assim: somos melhores amigos e oro para que tenha êxito em tudo que fizer e que tenha boa saúde, que suas atividades prosperem, assim como a sua alma. Então, aqui durante a faculdade, eu tive mentoria do professor e pastor Alexandre, que me acompanhou durante 6 meses. Ali, no caso, nós nos encontrávamos semanalmente para, no caso, ter essa mentoria ali de fé, sabe? De uma forma de um discipulado, sabe? E assim, isso é o tipo de. E eu também fiz amigos aqui que eu tenho até hoje acompanhando comigo, que eu compartilho coisas com eles também, entendeu? O pastor também, no caso, tem me acompanhado. É muito importante isso, mas é importante que a igreja entenda que o pastor, depois assim que já está ordenado, também precisa continuar recebendo, sabe? Pense consigo, igreja. Moisés, na missão, depois de todos os milagres que ele fez ali, ele foi orientado por Jetro. O trabalho que você está fazendo aí, do jeito que você está fazendo com o pessoal aí, vai te cansar, Moisés. Você tem que levantar líderes, você tem que dividir. Esse povo está o dia inteiro aí nessa fila para ser orientado só por você. Você vai se cansar, o povo vai se cansar, vai todo mundo ficar doente. Entende?
Por mais bem-sucedido que pode ser o ministério de uma pessoa, não imune ela de continuamente estar recebendo ajuda, sabe? Alguém do lado para compartilhar, para conversar, sabe? Como eu tinha citado na pesquisa anterior do Lotufo Neto, sobre a questão ali do caso dos problemas mais frequentes ali, da depressão, distúrbio de sono e ansiedade, os fatores que ele associou que são coisas que a gente já pode começar a trabalhar. O primeiro que ele falou, financeiro, gente. Igrejas têm que ficar atentas a essa questão, sabe? Agora, pensa o seguinte, tem muitos pastores aí que são bivocacionados. Eles têm as suas atividades laborais durante a semana e têm as atividades na igreja. Quando a mente desse homem para, entende? Quando a mente dele descansa, porque ele tem a correria do trabalho durante a semana inteira e no fim de semana ele vai preparar o sermão, ele vai preparar a aula do DVD, ele vai listar as pessoas que ele vai ter que visitar no domingo à tarde. Ele vai ter que, no caso, dar um suporte ali no evento que vai ter no sábado à noite. E assim, ele passa 7 dias sem descansar, às vezes. Então, assim, muitas das coisas, assim, se, por exemplo, como Paulo vai colocar, os líderes que são mais velosos recebam dupla remuneração, é uma coisa que vai impactar na vida, no bem-estar do pastor. A igreja tem que estar atenta a isso. Tem muitos casos de pastores que estão, às vezes, servindo sem remuneração. Isso é um perigo, isso é um perigo, sabe? E isso aí acaba afetando também o quê? A situação ali, no caso, conjugal. Porque vem começa a aumentar a preocupação, estou sendo provedor da minha casa? Estou sendo? Começa a haver conflitos conjugais também. Um pastor desse ali, no caso, vai se sentir, às vezes, à vontade para conversar com outro líder, falando, estou precisando de aconselhamento conjugal? O medo fica assim, vai me julgar. Eu sou pastor da igreja ali, estou precisando de alguém para me ajudar no meu relacionamento. E aí, nessa síndrome de super-homem, ele vai acabar, no caso, se esgotando. Cabe à igreja também entender que é um ser humano como você, que ele precisa de ajuda. Freie o julgamento, segure, no caso, a vontade de criticar. Não faça isso. Estenda a mão, assim, posso te ajudar, entendeu? Até a nível, no caso de colegas, ali no caso, como o professor tinha colocado ali, os conflitos com outros pastores. Isso também tem que ser trabalhado, gente, sabe? O apóstolo João está orando pelo seu amigo ali, Gaio, entendeu? Não era um concorrente, somos irmãos da fé, estamos juntos nessa, entende? Ah, você falou aí a palavra-chave, concorrência, né? E que texto maravilhoso, porque você mostra assim, olha, eu tô contigo, eu tô orando contigo, eu desejo sucesso. E essa visão, né, de olhar para o colega, que é um colega de ministério, que tem a mesma vocação, que está passando por dificuldades, que tem os mesmos desafios eclesiásticos, é importante que a gente esteja ajudando. E quando você fala aí de concorrência, Vitor, eu também vejo palavras de alguns membros da igreja que palavras ditas de forma sem trato, dirigidas ao pastor, né, sem cuidado, isso também afeta o emocional daquele líder. Então, às vezes, o pastor tomou uma decisão, ele é o líder da igreja, a visão missionária para aquela igreja é dele. E às vezes eu não concordo, mas a forma como eu me dirijo, ou a forma como eu falo com aquele meu líder, com aquele meu pastor, como líder de ministério, isso fere. E às vezes isso também traz adoecimento. Eu queria que o Pedro falasse um pouquinho sobre isso, essa questão do líder receber essa carga emocional e poder separar essas coisas. É possível, Pedro, acontecer isso? Eu estou aqui na liderança, estou recebendo paulada, pedrada, tem alguns líderes que estão se levantando, que não entendem a missão que Deus está me dando, e aí isso gera um descontentamento, uma angústia. Explica para nós, é possível fazer essa separação? É muito complicado, né, essa situação. Mas eu creio que é possível através de uma rede de apoio, o pastor tendo com quem ele conversar. Tô certeza que ele vai ter aquelas ovelhas mais difíceis,
vai ter aqueles irmãos que vão apontar, né, que vai querer do jeito dele, mas o pastor, ele precisa, o pastor, o líder, ou qualquer pessoa, né, precisa ter essa rede de apoio para com quem ele possa conversar, falar, eu preciso de ajuda. Hernandes Dias Lopes vai dizer que vida com Deus precede trabalho para Deus. Então, Deus está muito mais interessado em quem nós somos do que o que nós fazemos. Então, isso também impacta muito, porque no nosso mundo hoje cheio de atividades, assim como o Vitor falou, que o pastor trabalha 24 por 24, 7 dias por semana e não para, e toma pedradas, né? Ele precisa ter essa rede de apoio do autocuidado. E um texto que eu quero trazer, que é uma reflexão para nós mesmos e também para os líderes, é o texto de Mateus 22, o 37, o 38 e o 39, que Jesus ele vai responder a um mestre da lei. Ele vai dizer, o Senhor Jesus, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e maior mandamento. No verso 39 vai dizer o seguinte, o segundo igualmente importante é, ame o seu próximo como a si mesmo. Então, se eu não me amo, como eu vou amar o meu próximo? Se eu não estou cuidando de mim, como é que eu vou cuidar do próximo? Então, é um ponto de alerta também para que a gente possa refletir, porque isso é um mandamento. Isso está nos 10 mandamentos, amará o Senhor, seu Deus, e amará o seu próximo como a ti mesmo. E muitas vezes a gente se esquece disso. Isso, às vezes, a gente está até pecando. Olha só, eu quero sair do foco do pastor, do líder. Uhum. Eu quero ir para a congregação. Eu posso adoecer? Eu posso adoecer? Eu posso contar para o meu pastor, para os meus irmãos mais chegados, que eu estou em situação de esgotamento físico, emocional, que eu não dou conta mais? Eu posso não dar conta mais? O que eu faço? Felipe, me ajuda? Antes de adentrar, né, nessa questão, eu queria só mostrar aqui, eu estou lendo esse livro, Pastoreando Pastores, que é um livro que fala justamente sobre aquilo que o nosso amigo Vitor falou, sobre a mentoria. E é um livro fantástico, para quem de fato quer aí cooperar, é uma leitura que eu indico. Pastoreando Pastores, de Phil Newton e Rick Shaden. Bom, em relação à congregação... Olha para cá, Felipe. Isso. Eu estou com 2 telas aqui, 3, na verdade. Então, a gente começa a perceber que a saúde espiritual e, às vezes, até emocional da congregação, ela, às vezes, está ruim quando a saúde física, emocional ou espiritual do pastor está ruim. Porque o pastor, ele é um líder, ele foi chamado para liderar, ele foi chamado para pastorear, para apacentar o povo de Deus. E, novamente, a gente entra nos dogmas e paradigmas da igreja. É difícil hoje, se você está passando por um problema, você conversar com o irmão. Tem até alguns memes aí, eu acredito que tem até eu vi esses dias um vídeo do Jonatas, que é aquele rapaz que faz animação, né? Ele contou uma situação para o pastor, e o pastor contou para a esposa, que contou. Daqui a pouco a igreja inteira falando, meu amigo, estamos orando por você. De forma irônica, mas a gente entende que, de fato, isso acontece, e isso acaba inibindo. Nós, como corpo, como igreja, as igrejas, principalmente, precisam trabalhar o aconselhamento, as formas de aconselhamento, como aconselhar e como receber as informações de um aconselhamento. A igreja hoje, nós vivemos num mundo cultural completamente diferente de 15 anos atrás, de 20 anos atrás. Então, muitas das vezes, hoje, as pessoas trocam o convívio
né, a pessoalidade ali entre você e outra pessoa pelo celular, pelo aplicativo. As pessoas estão... A tecnologia ela é muito importante, mas ela também traz lados negativos. Então, a gente precisa resgatar no meio da congregação, precisa aplicar dentro da congregação ferramentas que a gente possa, primeiro, se capacitar para poder, a partir da capacitação, você poder dar conta e você poder estar ali sendo usado por Deus, porque quem faz é Deus, quem atua é Deus, mas também de estarmos preparados para também poder ajudar ouvindo, ajudar orando, ajudar orientando. Então, não só é importante a questão da mentoria do pastor, do cuidado pastoral, mas também uma igreja sadia vai ter um pastor sadio. Um pastor sadio certamente vai levar a igreja, né, e todos aqueles grupos, né, diáconos, as senhoras, as mulheres, os jovens, que é muito importante. Eu estava vendo aqui recentemente uma pesquisa mundial, disse que já nós estamos no setembro amarelo, uma pesquisa agora atual falou que o índice de suicídio no mundo abaixou e nas Américas aumentou, principalmente no Brasil. No Brasil, só engano, nos 2 últimos anos, aumentou 43%. Nós somos uma nação de católicos e evangélicos, predominantemente católicos e evangélicos. Então, nesses 43%, certamente temos jovens que estão gritando, pedindo socorro. Muitas das vezes eles pedem socorro no meio errado, que é a internet, quando deveriam estar pedindo socorro na igreja, onde é o local certo, onde a gente vai ouvir, onde a gente vai cuidar, onde a gente vai prevenir. Então, a igreja brasileira, seja qual denominação, precisa acordar, precisa começar a modificar, porque Brasil é o país, em todo o globo terrestre, que mais tem índice de suicídio. Precisamos quebrar esse dogma, esses paradigmas, esse tabu, e precisamos cuidar do nosso povo. Exatamente. A Maria José está participando conosco. Um abraço, Maria José. Muito obrigada pela audiência. E ela está dizendo, é preciso cuidar do cuidador. Se o pastor está cuidando, precisamos cuidar do cuidador. Precisamos cuidar dele, olhar com atenção e dar a ele esse olhar de cuidado. Também a Elisiana está dizendo que é um tema muito importante, né? A Vera falou aqui que o difícil para o pastor é ter alguém para confiar, porque é exatamente isso que o Felipe falou, né? Você compartilha aqui com o irmão um pedido de oração, daqui a pouco todo mundo está sabendo. Às vezes eu falo, gente, esse negócio de pedido de oração tem que ter cuidado e sigilo e zelo pela a pessoa que está compartilhando o seu pedido, o seu clamor, né, de oração. Às vezes a pessoa participa do círculo de oração só para saber das fofocas ali. O irmão está pedindo oração. Isso é perigoso, é preciso ter cuidado com isso. Felipe falou de formação, que é preciso ter conhecimento. Faculdade Teológica, estou dizendo aqui agora, tem 2 cursos de aconselhamento online, totalmente online, cursos maravilhosos. Aconselhamento em situação de crise, né? E aconselhamento, como que você faz esse aconselhamento? Como que você ajuda uma pessoa em situação de crise? Então, vou deixar aqui na página, entra na nossa página que você vai ver lá os nossos cursos no Shop Seller. A Faculdade Teológica, ela tem investido em cursos para capacitar a igreja precisa capacitar. E, Vitor, caminhando aqui para os finalmente, Vitor, então, olhando para o pastor, como sendo aquele que está cuidando da congregação, ele também precisa de cuidado, assim como a Maria José disse, mas também olhando para a congregação, ela precisa entender que seus problemas podem ser colocados aos pés da cruz, que ela pode sim se matricular e ir para a academia, né? Porque tem gente que só patrocina, né? Paga mensalmente ali a academia, mas não aparece, né?
E Então, assim, Eliane, sabe, como você falou, assim, a gente falou muito a questão do pastor, mas as famílias, a congregação é peça fundamental. A gente tem que entender o sim, seguinte: famílias fortes fazem igrejas fortes. Entenderam? Famílias saudáveis vão fazer igrejas saudáveis. A congregação, ali no caso, ela sim tem que entender que ela vai ser cuidada e que ela pode cuidar do irmão. Muitos irmãos vão ter vários testemunhos onde ele desabafou com seu irmão, que às vezes é mais novo na fé do que ele. E Deus vai, no caso de usar o irmão como instrumento para trazer um bálsamo na vida dele. Tem algumas atitudes que a gente tem que a congregação tem que evitar. Sabe aquele irmão que é o mais zeloso? Aquele irmão ali que você tem ali, que é o mais empenhado, que tem a vida assim toda certinha, aquele que é mais, sabe, é um exemplo de jovem, de adolescente ou de líder, ou até de irmão ali que não lidera, não está envolvido necessariamente já à frente no ministério, mas ele está sempre presente em tudo, e de repente ele procura e pedindo ajuda, e você às vezes não consegue imaginar que é tão grave o problema assim. Cuidado com esse tipo de pensamento. Entende? uhum, Porque tem pessoas, às vezes, ali, que às vezes a congregação criou uma imagem sabe, inquebrável dela. E às vezes ela está gritando, eu quero ajuda, gente, estou precisando de ajuda. E às vezes a pessoa não consegue imaginar que é tão grave quanto parece ser, mas é. sim. Então, no caso, essa sensibilidade entre irmãos é muito importante. Tenha também, irmãos, assim, Chamar que para tomar não um vá café, enxergar. né? Oi? Oi? Chamar Oi? para tomar um café? Chama para tomar um café, isso. Chama para poder fazer uma caminhada. Chama para fazer uma coisa que vocês gostam de fazer. Porque entre os membros ali, vocês vão encontrando seus pais ali. A pessoa ali, no caso, que gosta de jogar videogame com você. Aquele ali que não gosta de fazer uma atividade física junto com você. Você tem aqueles seus amigos ali que são um grupo de leitura. Entendeu? E às vezes as pessoas querem conversar contigo. Quando você chega para conversar com elas, não vai no automático. Vamos procurar o pastor? Vamos sim. Começa com você primeiro. Começa entre vocês primeiro. Deus, às vezes, está, no caso, revelando a vocês, ele quer usar vocês a começar para Isso. poder ajudar, Eita, para ser fala, instrumento de Deus. bênção. E eu ainda vou Fala, falar uma outra Deus. coisa, viu, gente? Ah, Se nós temos nossos desafios, assim, situações assim, que podem às vezes ser tóxicas, muito maiores são as situações que podem ser benéficas na fé que nós professamos. Eu até quero fazer um amém. convite para você que está ouvindo aí, está assistindo aí online. Faz o Sexta-feira agora, só convite. tem presencial aqui na faculdade, entendeu? A Liga Acadêmica vai estar fazendo uma palestra sobre espiritualidade, saúde e longevidade. Eu vou mostrar alguns dados científicos ali no caso das pesquisas sobre como a espiritualidade é um fator de proteção nos idosos e mostrar como Salomão já falou sobre isso lá no livro de Eclesiástes. Vambora, vem aqui, entendeu? Porque você está num É isso aí. ambiente onde você tem tudo para poder envelhecer muito Uma saudável. saudade. Congregação é para vocês, entendeu? Para todos nós. Então fica o É para convite todos aí. nós. Cuidado, prevenção, alerta, é para todos nós. Lá em Romanos, né, tem a palavra que diz: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Então, é compartilhar, é estar junto, é ser parceiro, é perceber a dificuldade do irmão, às vezes chamar para o café, chamar. Semana passada eu fui pescar, eu estava tão assoberbada, cheia de coisa, e foi tão bom. Tire um tempo de relaxamento, de tranquilidade, para você dar um time na rotina. E às vezes é importante também ter uma gestão de rotina. Pedro, palavras finais, estamos chegando aqui nos finalmente da nossa live. Pedro, o que você achou dessa conversa toda? Eu acho um tema muito importante que nós devemos tratar, né? Assim como nós falamos dos pastores, e você pediu para a gente dar um conselho aos membros, né? Tudo isso que a gente falou não é somente para os pastores, mas também para todas as pessoas, todos os membros de igreja. E Tiago, no capítulo 5, no verso 16, vai dizer: portanto, confessem seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração do justo tem grande poder e produz grandes resultados.
Então, o Tiago nos instrui a fazer. Isso já aconteceu comigo. Eu tenho pessoas com que eu posso contar e conversar. E não estou dizendo que depressão é pecado, que as dificuldades que nós passamos somente é pecado, mas é confessar aquela dificuldade com o nosso irmão para que Deus nos ajude a carregar as cargas, né? Para que a gente possa caminhar de uma maneira mais leve. Então, tenha pessoas com que você possa confessar, para aquela que você possa desabafar. E é um tema muito importante que a gente tem que continuar falando e alertando as pessoas sobre a prevenção e sobre o cuidado. E nós estamos aqui também para ser uma rede de apoio para quem quiser conversar, trocar uma ideia, e legal, nós ficamos à disposição. É isso mesmo. Tô com problema, tô com depressão, tô triste. A palavra de Deus diz lá em Isaías 41:10, não tenham medo, porque eu estou com você, e não fique assustado, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou força, sim, eu ajudo, sim, eu o sustento com a minha mão direita de justiça. Então, não é vergonhoso estar numa situação de burnout, de cansaço, de adoecimento mental, de distúrbios de sono, insônia. Procure ajuda. A igreja, ela é um instrumento de Deus para promover essa ajuda. Felipe Zampala, palavras finais, estamos terminando. O que você achou aí dessa conversa toda? Eu gostei muito e faço um apelo que esse assunto não fique restrito só a setembro. Esse é um assunto que precisa ser tratado de janeiro a dezembro em nossas igrejas. Vamos começar a trabalhar isso, vamos começar a capacitar. Nós temos os cursos da FDBB online, você pode fazer em qualquer lugar do Brasil, você pode fazer, se você estiver nos assistindo agora do exterior, você pode fazer esse curso. Pode. Nós temos professores altamente qualificados, professores doutores, que não só estão na área acadêmica, mas também atuam em loco, né, no aconselhamento. E eu queria agradecer a professora Eliene pela oportunidade. Eu coloquei aqui no chat o nome do artigo, caso você, meu irmão, queira ler, queira levar para a igreja, para o seu pastor. Aí então, tem vários dados, tem ferramentas de prevenção, tem informações que podem fazer muito, muito efeito, não só na vida do seu pastor, mas também da congregação, dentro da família, porque envolve tudo. Vida emocional, espiritual e física, envolve todos os setores da vida. Que a gente possa ser ferramentas nas mãos do Senhor, que a gente possa amar, que a gente possa cuidar, que a gente possa ter os nossos ouvidos espirituais. Porque quando a gente ouve de forma espiritual, a gente consegue discernir de forma espiritual. Depressão, qualquer tipo de doença que venha afetar a nossa condição emocional, espiritual e física também, isso nós precisamos rechaçar do nosso meio, que isso é algo que a pessoa tem que ter vergonha. Não tenha vergonha. Se você precisa conversar com alguém, eu sempre costumo, quando esse mês coloquei um stories na minha rede social, eu coloquei, vamos conversar? Então fica essa frase, vamos conversar? Acredito que o Pedro está aberto, acredito que a professora Eliene, lá na faculdade, está aberta, acredito também que o nosso irmão Vitor, que tem esse grupo de estudo maravilhoso, na faculdade também está aberto. É só dar um pulinho lá, vamos conversar. Então eu deixo essa frase, vamos conversar. Exatamente, nós temos o nosso capelão, então se você quiser marcar com o nosso capelão aqui, você que está aqui em Brasília, né? O professor Passarela, e se você está em outro lugar do país e quer fazer contato, vou deixar nossos contatos aqui, e você pode entrar em contato com o nosso capelão por telefone, e vai ser muito interessante. Você já deixou seu like? Já se inscreveu no canal?
Minha gente, isso é importante demais, porque esse tema está aqui na internet, ele só vai ser visto se tiver muitos likes, muitos compartilhamentos. Então, compartilha, deixa seu like. Obrigada a você que esteve conosco até agora, e queremos, então, agradecer a disponibilidade do nosso querido irmão Felipe Zapala, do nosso querido irmão Vitor Godoy, Pedro Henrique, nosso querido irmão, que aceitaram o nosso convite para estar conosco, falando, compartilhando dos seus trabalhos de pesquisa, assunto riquíssimo, e nos colocamos aqui à disposição da comunidade eclesiástica toda quinta-feira, trazendo temas para nós conversarmos, discutirmos, refletirmos, e você pode contribuir com isso. Coloque sua sugestão, se você tem um tema interessante para que a gente venha trazendo pessoas que possam tratar esse tema de forma mais ampla, pode nos dar a sugestão que vamos estar acolhendo, sim. Muito obrigada. Semana que vem nós vamos ter uma live super especial. Os alunos da Faculdade Teológica publicaram uma coletânea. Eles vão nos contar um pouquinho como foi esse processo. Próxima live, aguardo você aqui. Fica com Deus, se lembre, faça exercício físico, cuide de quem cuida de você, coloque sua vida diante do Senhor. E, com certeza, Ele vai renovar suas forças e vai te dar muito mais daquilo que você espera. E estamos aqui nesse mundo, mas Ele nos promete vida abundante. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigada pela audiência e até a próxima.